Esse é o audiolivro A Sombra do Altíssimo, com proteção divina no Salmo 91. Antes de mais nada, pedimos o seu like. Assim, você manda ao YouTube a mensagem de que esse conteúdo é inspirador e vai ajudar a outras pessoas. Não custa nada. Assim, o algoritmo do YouTube recomenda esse livro para mais pessoas. Pedimos também que você se inscreva no canal para receber mais audiolivros engrandecedores e poderosos como esse. Não se esqueça de clicar no sininho e depois, clique em todas para receber notificações de mais livros como esse. Esse audiolivro foi feito de forma a gastar o mínimo de dados possível para ser ouvido em qualquer lugar. Ao final, se esse livro te fez bem, compartilhe com alguém que você gosta. Vamos ao nosso livro. Salmo 91, o Cântico de Proteção sob a Sombra do Altíssimo. O Salmo 91, um dos textos mais amados e recitados de toda a Bíblia, é um cântico de fé e confiança, que ecoa através dos séculos como uma oração de refúgio e proteção. Desde tempos antigos até os dias de hoje, suas palavras poderosas têm sido uma fonte de consolo em meio a tempestades, de segurança em tempos de incerteza e de esperança nos momentos de aflição. Este salmo não é apenas uma poesia sagrada, mas uma promessa viva para aqueles que buscam abrigo nas asas do Deus Todo-Poderoso. Ao longo da história, incontáveis pessoas se voltaram ao Salmo 91 em busca de força para enfrentar os perigos físicos, emocionais e espirituais da vida. Soldados o levaram consigo ao campo de batalha, mães o recitaram sobre seus filhos adormecidos, e muitos, diante de doenças, tragédias ou desafios pessoais, encontraram nele um escudo invisível de proteção. Suas palavras carregam a essência da confiança inabalável de que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus está presente, guardando aqueles que nele se refugiam. Neste livro, embarcaremos em uma jornada através dos versículos do Salmo 91, explorando seu significado profundo, o contexto em que foi escrito e como suas promessas podem ser aplicadas em nossas vidas hoje. Vamos examinar cada trecho, desvendando a metáfora das asas do Altíssimo, a imagem do escudo da verdade divina e o convite para habitar na sombra do Onipotente. Também refletiremos sobre como este salmo tem se mostrado relevante em crises globais, pandemias, guerras e em situações de adversidade pessoal. Nos capítulos que se seguem, não apenas estudaremos as palavras do Salmo 91, mas também veremos como aplicá-las na prática. Como podemos viver sob a sombra do Altíssimo em um mundo repleto de incertezas? Como a confiança em Deus nos liberta do medo paralisante? E como podemos transformar essa oração em um hábito diário que fortalece nossa fé e nos protege dos perigos, visíveis e invisíveis? À medida que exploramos estas questões, compartilharemos testemunhos de pessoas que experimentaram milagres e proteção ao confiarem no poder deste salmo. Suas histórias nos lembrarão que a proteção divina não é uma promessa distante ou abstrata, mas uma realidade que pode ser vivida e sentida por aqueles que se colocam sob a guarda do Altíssimo. O Salmo 91 nos convida a confiar plenamente em Deus, a descansar sob a sua sombra e a viver com a certeza de que, em todas as circunstâncias, Ele está conosco, nos guiando e protegendo. Ao iniciarmos esta jornada, que possamos abrir nossos corações e mentes para o consolo e a força que estas palavras eternas oferecem. Que possamos, assim como o salmista, habitar no esconderijo do Altíssimo e encontrar descanso e segurança em seu amor. Que esta leitura fortaleça a sua fé e lhe traga a paz. Sob a sombra do Altíssimo, você estará seguro. Capítulo 1 – Introdução ao Salmo 91. Descrição geral. O Salmo 91 é um dos textos mais poderosos e reconfortantes da Bíblia, amplamente conhecido como um salmo de proteção e segurança. Ao longo dos séculos, ele tem sido recitado em tempos de angústia, usado como oração de refúgio contra perigos visíveis e invisíveis, e aplicado por aqueles que buscam paz e segurança espiritual.
Com uma linguagem rica em imagens simbólicas, o Salmo 91 revela a natureza protetora de Deus e a segurança oferecida àqueles que habitam na sua presença. A confiança no poder e na proteção divinos permeia o Salmo, que promete livramento do mal, segurança contra pragas e ataques, e o cuidado constante de Deus. Este cântico é atribuído à tradição de louvor hebraica e muitas vezes relacionado ao rei Davi, mas seu autor exato é desconhecido. Este salmo tem um lugar de destaque nas Escrituras por seu foco na segurança divina em face de desafios e adversidades. Dentro da estrutura do livro dos Salmos, ele funciona como uma oração e um cântico de louvor, dirigido tanto à comunidade quanto ao indivíduo que busca refúgio sob as asas do Senhor. Contexto histórico e literário. O Salmo 91 faz parte do livro dos Salmos, que é uma coleção de poemas, orações e cânticos usados no culto a Deus pelo povo de Israel. Acredita-se que os salmos foram escritos ao longo de vários séculos, com alguns deles sendo atribuídos ao próprio Davi, o rei de Israel. O Salmo 91, especificamente, não tem uma autoria clara, mas compartilha com outros salmos a mesma temática de confiança absoluta no poder de Deus para proteger e salvar seu povo. No contexto histórico, o Salmo 91 pode ter sido usado tanto em momentos de guerra como em períodos de doenças ou crises, sendo uma expressão de fé em Deus em tempos de grande incerteza. A linguagem rica em metáforas, como esconderijo, asas e escudo, retrata uma crença sólida no poder de Deus como refúgio e proteção imbatível. Os perigos descritos no Salmo, armadilhas, doenças e inimigos, eram muito presentes na vida do povo de Israel, o que tornava a oração por proteção algo vital e frequentemente repetido. Significado espiritual. O Salmo 91 transcende seu contexto histórico para se tornar um símbolo espiritual da proteção divina oferecida a todos que buscam refúgio em Deus. Ao longo das gerações, esse salmo tem sido lido e recitado por aqueles que enfrentam adversidades, seja em batalhas físicas, doenças, ou tribulações emocionais e espirituais. Ele representa um elo poderoso entre o crente e Deus, onde a proteção não é vista apenas como um conceito externo, mas como uma realidade íntima para aqueles que confiam plenamente no Senhor. O significado espiritual deste salmo é profundo, e Deus não só protege externamente, mas também é um refúgio constante, alguém em quem podemos confiar plenamente em todas as circunstâncias da vida. O Salmo 91 encoraja os fiéis a encontrar descanso sob a sombra do Altíssimo, prometendo que, enquanto permanecerem perto de Deus, estarão seguros, não importando as ameaças externas. Ao longo dos séculos, o Salmo 91 foi considerado uma oração de grande poder, usada em momentos de necessidade, seja contra doenças, calamidades, guerras ou desafios pessoais. Em tempos modernos, ele continua a ser amplamente utilizado, tanto em orações privadas quanto em comunidades religiosas. A confiança em Deus como um protetor fiel permeia o Salmo, oferecendo paz àqueles que o recitam com fé. Versículos centrais. 1. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Este versículo é a abertura do Salmo e estabelece o tema central, na proteção divina. A sombra do Onipotente representa o lugar de segurança oferecido por Deus àqueles que habitam na sua presença. Esse versículo convida os crentes a confiarem em Deus de forma contínua, habitando nele e experimentando paz e segurança. 2. Salmo 91, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aqui, a confiança no Senhor é expressa como uma declaração pessoal de fé. O crente reconhece Deus como o único refúgio verdadeiro, demonstrando que a confiança na proteção divina é o alicerce para uma vida segura e sem medo. 3. Salmo 91, versículos 3 a 4. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Esses versículos ilustram as ameaças específicas enfrentadas pelo crente, armadilhas, doenças e perigos invisíveis, e como Deus responde a essas ameaças com sua proteção. A imagem de estar sob as asas de Deus é uma metáfora de conforto e segurança, enquanto a verdade de Deus serve como um escudo que defende o crente de todos os lados. 4. Salmo 91, versículos 11 a 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Estes versículos revelam que Deus não só protege diretamente, mas também ordena seus anjos para cuidar daqueles que confiam nele. A imagem dos anjos como guardiões pessoais intensifica a sensação de que o crente está completamente cercado e protegido em todos os momentos e circunstâncias. A jornada de proteção no Salmo 91. O Salmo 91 descreve uma jornada espiritual de proteção e confiança, na qual o fiel, ao escolher confiar plenamente em Deus, experimenta sua proteção em todas as áreas da vida. Desde o refúgio sob as asas divinas até a intervenção angelical, o Salmo destaca a totalidade da proteção de Deus, uma proteção que não conhece limites. No próximo capítulo, exploraremos em maior profundidade o significado da expressão habitar no esconderijo do Altíssimo e como esse conceito pode ser aplicado à nossa vida espiritual e cotidiana. O Salmo 91 oferece um convite para que nos aproximemos de Deus e experimentemos sua paz e proteção em todas as circunstâncias. Capítulo 2 – A sombra do Altíssimo, o significado de estar protegido. Versículo-chave: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, versículo 1. Reflexão: o que significa habitar no esconderijo de Deus? O primeiro versículo do Salmo 91 estabelece um princípio fundamental para experimentar a proteção divina em habitar no esconderijo do Altíssimo. Mas o que realmente significa habitar em Deus? A palavra hebraica para habitar implica uma permanência, uma ação contínua de estar presente em um lugar. Não se trata apenas de uma visita ocasional, mas de morar, de fazer da presença de Deus o nosso lar. Esse esconderijo do Altíssimo não é um local físico, mas espiritual, representa um estado de profunda intimidade e confiança em Deus, onde nos abrigamos sob sua proteção. Quando habitamos neste lugar, estamos em constante comunhão com o Criador, reconhecendo que Ele é nosso protetor em todas as situações da vida. A metáfora do esconderijo evoca imagens de segurança e refúgio. Nas Escrituras, Deus frequentemente é descrito como uma fortaleza ou um lugar de refúgio, onde podemos correr em tempos de perigo. Aqui, no Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo não é apenas um lugar de refúgio, mas um estado espiritual de entrega e confiança total em Deus. Habitar sob a proteção divina é viver sob a influência direta de Deus, confiando nele com tudo o que somos e temos. A sombra do Onipotente é uma continuação dessa metáfora, sugerindo um cuidado constante e íntimo. Na cultura bíblica, a sombra muitas vezes simboliza proteção contra o calor escaldante do sol, uma imagem do descanso e do abrigo. Habitar sob a sombra de Deus significa estar sob sua constante vigilância e cuidado, onde as adversidades da vida não nos atingem de forma devastadora, pois estamos sob sua proteção. A aplicação prática: como habitar na presença de Deus. Habitar na presença de Deus não é apenas uma experiência momentânea, mas uma prática diária. A seguir estão algumas maneiras práticas de vivermos sob a proteção do Altíssimo. 1. Oração e meditação constante, e manter uma vida de oração é essencial para habitar no esconderijo de Deus. Através da oração, nos conectamos diretamente com Ele, trazendo nossas preocupações, medos e esperanças diante do seu trono. Meditar nas Escrituras, especialmente em passagens como o Salmo 91, nos ajuda a lembrar constantemente da sua presença em nossas vidas. 2. Confiança total em Deus. Habitar sob a sombra do Onipotente requer uma confiança inabalável. Significa reconhecer que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e cuidando de cada detalhe da nossa vida. Confiança é o alicerce dessa habitação, pois quando confiamos, descansamos no cuidado divino. 3. Viver com intimidade espiritual. A presença de Deus não é algo distante, é uma experiência próxima e contínua. Para habitar nele, devemos cultivar essa intimidade através da adoração, da leitura da palavra e de um relacionamento genuíno com Ele. Assim como habitamos em nossa casa física, devemos fazer de Deus nosso lar espiritual.
4. Obediência e fidelidade. Viver sob a sombra de Deus também envolve obedecer à sua vontade e ser fiel aos seus mandamentos. A obediência não é apenas um dever, mas uma resposta natural ao amor e à proteção que Ele oferece. Ao nos submetermos à sua liderança, experimentamos a plenitude da sua proteção. O cuidado constante e íntimo de Deus. O Salmo 91, versículo 1 destaca a proximidade de Deus com aqueles que confiam nele. A sombra do Onipotente sugere uma proximidade extrema. Para estar à sombra de algo, é preciso estar muito perto. Essa imagem simboliza a proximidade de Deus em nossa vida e como Ele está constantemente presente para nos guardar. Ao escolhermos habitar nesse esconderijo espiritual, vivemos sob o cuidado íntimo de Deus, uma proteção que vai além do que podemos ver. A sombra de Deus não é um local distante ou esporádico, mas um lugar constante de proteção, onde podemos descansar e nos recuperar das lutas diárias. Proteção espiritual e física. Embora o Salmo 91 seja amplamente conhecido por suas promessas de proteção física, ele também aponta para uma proteção espiritual mais profunda. A imagem do esconderijo e da sombra nos lembra que a maior proteção que podemos receber de Deus é contra os perigos espirituais, aqueles que não podemos ver, mas que podem ameaçar nossa fé e nossa paz interior. Habitar no esconderijo do Altíssimo não significa que estamos isentos de dificuldades ou problemas, mas que, mesmo nas adversidades, estamos seguros em Deus. Ele promete ser nossa sombra e nosso refúgio, guiando-nos através dos desafios e protegendo-nos em todas as situações. Conclusão: o chamado à permanência em Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo é um convite a todos os crentes para viver em intimidade com Deus e confiar plenamente nele. Não se trata de um lugar físico, mas de uma condição espiritual onde encontramos paz, proteção e descanso. Ao escolhermos permanecer sob sua sombra, experimentamos a verdadeira segurança que só Deus pode oferecer. Este versículo não é apenas uma promessa de proteção, mas um chamado à constância em nossa relação com o Criador. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais experimentamos a sua proteção, tanto em momentos de calmaria quanto em tempestades. Habitar na sombra do Onipotente é viver com a certeza de que Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos proteger e guiar em todas as circunstâncias. No próximo capítulo, exploraremos a confiança como base da proteção divina e como a fé nos torna capazes de experimentar a plena segurança em Deus. Capítulo 3 – A confiança como base da proteção divina. Versículo-chave: E direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, versículo 2. Confiança e fé é a base da segurança em Deus. No segundo versículo do Salmo 91, o salmista faz uma poderosa declaração de confiança: E direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esta declaração não é apenas uma expressão de fé, mas uma afirmação consciente de que Deus é o único capaz de proteger, abrigar e fortalecer. A confiança em Deus é a chave para experimentar a sua proteção. A confiança é uma forma de dependência completa. Quando confiamos em Deus, estamos declarando que Ele é suficiente em todas as circunstâncias, que Sua presença é nosso refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Confiar em Deus vai além de acreditar em sua existência. Trata-se de colocar toda a nossa esperança e segurança nele, sabendo que Ele cuida de nós e está atento às nossas necessidades. O termo refúgio utilizado aqui simboliza um lugar seguro para onde se pode correr em tempos de perigo. É uma imagem de proteção contra inimigos, ameaças e desastres. Da mesma forma, a palavra fortaleza remete a uma estrutura robusta e inabalável, que pode resistir a qualquer ataque. Deus é descrito como ambos, o lugar de proteção e a força que nos sustenta. Para o salmista, a proteção divina não é uma teoria distante, mas uma realidade prática e vivida. A confiança em Deus transforma o coração humano,
proporcionando segurança espiritual e emocional, mesmo em situações desafiadoras. Quando fazemos de Deus o nosso refúgio e fortaleza, a confiança nele é a âncora que mantém nossa fé firme, independentemente das tempestades que enfrentamos. Confiança plena, um escudo espiritual. A confiança em Deus é frequentemente comparada a um escudo nas Escrituras. Um escudo não apenas protege o guerreiro dos ataques diretos, mas também o envolve em segurança enquanto ele avança. Da mesma forma, confiar em Deus é mais do que esperar sua intervenção, é permitir que sua proteção seja ativa em nossas vidas enquanto seguimos em frente, enfrentando os desafios do dia a dia. A confiança no Senhor é descrita como um escudo espiritual, que nos guarda de medos, preocupações e ataques espirituais. A fé, portanto, não é apenas a crença na existência de Deus, mas a prática diária de entregar nossas vidas a Ele, permitindo que Sua presença nos proteja em todas as circunstâncias. Quando escolhemos confiar em Deus, nos distanciamos das ansiedades que o mundo traz. Essa confiança plena nos leva a uma nova perspectiva, não importa o tamanho da tempestade, Deus é maior e mais forte. Confiar significa saber que, mesmo quando as coisas parecem sair do controle, Deus permanece firme e inabalável, segurando-nos em Suas mãos. Exemplos bíblicos de confiança em Deus. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeras histórias de personagens que depositaram sua confiança em Deus e experimentaram sua proteção sobrenatural. Esses exemplos nos inspiram e mostram como a fé e a confiança em Deus resultam em livramentos poderosos. Davi, um dos maiores exemplos de confiança em Deus é o rei Davi. Quando enfrentou Golias, ele declarou corajosamente que iria para a batalha em nome do Senhor dos Exércitos, e não em sua própria força. Sua confiança em Deus permitiu que ele derrotasse o gigante com apenas uma pedra. Em diversas ocasiões, Davi fugiu de inimigos, encontrou refúgio em Deus e viu o Senhor lutar por ele. Sua confiança era sua maior arma, e ele a cultivava constantemente. Daniel confiava tanto em Deus que, mesmo diante da ameaça de ser jogado na cova dos leões, ele permaneceu firme em sua fé. Por causa dessa confiança, Deus o livrou de um destino mortal, fechando a boca dos leões e mostrando que Ele é o Deus que protege aqueles que confiam nele sem vacilar. Shadraque, Mechaque e Abednego, esses 3 homens hebreus recusaram-se a adorar a estátua do rei Nabucodonosor, confiando plenamente que Deus poderia livrá-los da fornalha de fogo. E mesmo quando foram lançados ao fogo, Deus estava com eles, protegendo-os das chamas. A confiança deles em Deus foi tão grande que, mesmo diante da morte, eles declararam que não se curvariam a outro Deus. Deus honrou essa confiança e os livrou de forma milagrosa. Abraão, quando Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho Isaque, ele demonstrou uma confiança inabalável, crendo que Deus era capaz até de ressuscitar seu filho. Sua fé e confiança em Deus o fizeram o pai de uma grande nação, e Deus providenciou um livramento no último momento, provando sua fidelidade. Essas histórias nos ensinam que, quando depositamos nossa confiança em Deus, Ele não nos desampara. Assim como esses grandes homens da fé, somos chamados a fazer de Deus o nosso refúgio e fortaleza em todas as circunstâncias. Aplicação prática: como desenvolver confiança em Deus. Confiar em Deus, assim como qualquer relacionamento, é algo que cresce com o tempo e a prática. Aqui estão algumas formas de cultivar e fortalecer essa confiança. 1. Conhecimento de quem Deus é. Nossa confiança em Deus aumenta quando conhecemos mais sobre seu caráter. Ele é fiel, amoroso, justo e poderoso. Ler e meditar nas Escrituras nos ajuda a entender melhor quem Ele é e as promessas que Ele nos fez. Quanto mais conhecemos Deus, mais confiamos nele. 2. Oração constante. E a oração é a maneira pela qual nos conectamos com Deus, trazendo nossas preocupações, medos e dúvidas a Ele.
Quando oramos, declaramos nossa dependência nele e abrimos espaço para que ele atue em nossas vidas. Orar com fé é uma prática de confiança em ação. 3. Lembrar-se das intervenções de Deus no passado. Relembrar as formas como Deus já interveio em nossas vidas no passado fortalece nossa confiança no presente. Quando nos lembramos dos livramentos anteriores, somos encorajados a confiar que Ele continuará a agir em nosso favor. 4. Cercar-se de comunidade e estar entre outros crentes fortalece nossa fé e confiança. Testemunhos de como Deus agiu na vida dos outros nos encorajam a confiar nele em nossas próprias circunstâncias. A comunhão com outros nos ajuda a crescer espiritualmente e a manter nossa confiança nele firme. Conclusão: a confiança como fundamento da proteção divina. A confiança em Deus é o alicerce de nossa proteção. Quando confiamos nele de todo o coração, experimentamos suas promessas de refúgio, fortaleza e segurança. Ao fazer do Senhor o nosso Deus, como afirma o Salmo 91, versículo 2, entregamos nossas vidas em suas mãos protetoras e experimentamos a paz que vem de saber que Ele cuida de nós. Essa confiança não é passiva, mas uma escolha diária de buscar a presença de Deus e descansar em sua fidelidade. Assim como os heróis da fé na Bíblia, somos chamados a confiar plenamente em Deus, crendo que Ele é nossa proteção em todas as situações. No próximo capítulo, exploraremos as formas visíveis e invisíveis de proteção que Deus nos oferece, conforme descrito no Salmo 91, versículo 3. Capítulo 4. Protegido de perigos visíveis e invisíveis. Versículo-chave: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91, versículo 3. Proteção contra armadilhas. O significado dos laços. No versículo 3 do Salmo 91, o salmista usa a imagem de um laço do passarinheiro para descrever os perigos dos quais Deus nos livra. Esta expressão faz referência a armadilhas que eram colocadas para capturar aves, simbolizando situações de emboscadas ou perigos que não conseguimos prever. Esses laços representam os perigos ocultos que enfrentamos na vida, tanto no nível físico quanto no espiritual. As armadilhas podem surgir de diversas formas: enganos, tentações ou ciladas que parecem inofensivas, mas têm o potencial de nos capturar. No sentido espiritual, podem incluir tentações que afastam a pessoa de Deus ou perigos que enfraquecem sua fé. Além disso, armadilhas físicas podem se manifestar em acidentes ou situações inesperadas que ameaçam nossa segurança. O passarinheiro, por sua vez, é uma imagem do inimigo espiritual, que coloca essas armadilhas ao longo de nossa jornada. No entanto, o Salmo 91 nos lembra que Deus nos livra dessas emboscadas, mesmo quando não estamos cientes delas. O Senhor, que vê o que nós não podemos ver, nos protege e nos desvia dessas ciladas. A promessa de livramento de Deus nos oferece uma paz profunda. Podemos descansar sabendo que, mesmo quando enfrentamos situações além do nosso controle, Deus está no controle de todas as coisas. Ele nos guia e livra dos ataques invisíveis que não conseguimos evitar por nossa própria força ou sabedoria. Doenças e peste, proteção contra crises de saúde. O versículo também menciona a peste perniciosa, uma referência às doenças e pandemias que assolam a humanidade. Ao longo da história, muitas vezes as pessoas recorreram ao Salmo 91 em tempos de pragas e doenças, buscando nele conforto e proteção divina. A imagem da peste perniciosa refere-se a doenças devastadoras, muitas vezes invisíveis, que causam medo e destruição em larga escala. Na Bíblia, pestes e doenças frequentemente simbolizam a vulnerabilidade humana, a mortalidade e a necessidade de dependermos de Deus. Elas nos lembram de nossa fragilidade e de como estamos sujeitos a ameaças que não conseguimos controlar. Porém, o Salmo 91 afirma que Deus é nosso protetor até mesmo contra essas forças invisíveis. Em tempos de crise de saúde, como pandemias globais, esse versículo é uma fonte de esperança e consolo.
Ele nos lembra que Deus está acima de qualquer doença, e seu poder pode nos livrar não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente dos efeitos devastadores do medo e da ansiedade que essas crises trazem. Essa promessa de proteção não significa que nunca enfrentaremos doenças ou crises de saúde, mas que podemos confiar que Deus estará conosco em todas as situações. Ele nos dá força para resistir e nos oferece cura, seja de maneira física ou espiritual, protegendo nossa fé e nossa esperança em tempos de adversidade. A aplicação espiritual dos perigos invisíveis. Além das doenças físicas, o conceito de peste perniciosa também pode ser entendido no contexto espiritual. Muitas vezes, somos confrontados com influências espirituais que enfraquecem nossa fé e distanciam nossa relação com Deus. Assim como a peste física pode ser devastadora, as doenças espirituais podem ter consequências severas para nossa vida interior, levando-nos a uma existência vazia e cheia de desespero. Esses perigos invisíveis podem vir na forma de ataques espirituais, dúvida, tentação, ou influências que tentam nos afastar da verdade de Deus. Em um mundo onde há tantas distrações e vozes que competem por nossa atenção, é fácil ser afetado por essas pragas espirituais. Porém, o Salmo 91 nos assegura que Deus também nos protege desses perigos, oferecendo-nos cura e restauração quando nos voltamos a Ele. Assim como uma pessoa se protege contra doenças físicas através de medidas preventivas, devemos proteger nossa alma através da oração, da leitura da Palavra de Deus e de uma vida de fé constante. Deus é aquele que nos livra dessas armadilhas invisíveis e nos guarda em Sua presença. Como Deus livra seus filhos dos perigos? O Salmo 91 nos garante que o livramento de Deus é tanto preventivo quanto ativo. Muitas vezes, Ele nos protege de perigos dos quais nem estamos conscientes. Seja em armadilhas físicas ou em doenças espirituais e emocionais, a mão de Deus nos guarda e nos guia. 1. Proteção preventiva. E assim como um pai amoroso protege seus filhos de perigos que eles não conseguem ver ou entender, Deus nos livra de armadilhas que podem estar fora de nossa percepção. Ele age em nosso favor, desviando-nos de situações que poderiam nos prejudicar. Podemos não ver o perigo ou o livramento, mas o cuidado de Deus é constante. 2. Proteção ativa. Em momentos em que somos pegos em dificuldades ou desafios, Deus atua de forma direta para nos libertar. Isso pode se manifestar através de um livramento físico, como escapar de um acidente, ou espiritualmente, como ser fortalecido em meio a tentações que poderiam nos afastar dele. Sua intervenção pode vir de maneiras inesperadas, mas sempre no momento certo. A confiança no livramento divino nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida sem sucumbir ao medo. Sabemos que Deus está no controle e que Ele vê todos os perigos, mesmo os que estão fora de nossa visão. Aplicação prática: como viver na proteção de Deus? Dado que Deus nos protege de perigos visíveis e invisíveis, como podemos viver de maneira prática essa realidade em nossas vidas diárias? Aqui estão algumas formas de aplicar a confiança na proteção de Deus. 1. Oração constante por proteção. A oração é nossa conexão direta com Deus. Podemos pedir a Ele para nos livrar das armadilhas e perigos que estão além de nossa capacidade de detectar. Orar regularmente pelo discernimento e pela proteção de Deus nos ajuda a viver com mais consciência de Sua presença protetora. 2. Vigilância espiritual. Enquanto Deus nos protege, somos chamados a sermos vigilantes. Devemos prestar atenção às influências e armadilhas ao nosso redor. O Espírito Santo nos guia e nos alerta sobre situações que podem ser prejudiciais espiritualmente. Ser espiritualmente alerta significa viver de acordo com a Palavra de Deus, mantendo-nos firmes na fé e atentos aos perigos que tentam nos desviar. 3. Caminhar em comunhão com Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo implica em viver em intimidade com Deus. Quanto mais buscamos Sua presença em oração, meditação e adoração, mais experimentamos Sua proteção.
A presença de Deus é o lugar onde encontramos segurança plena. 4. Confiança nos planos de Deus. Nem sempre vemos o livramento de forma imediata, mas podemos confiar que Deus sempre trabalha para o nosso bem. Viver sob a proteção de Deus é viver com a certeza de que Ele está cuidando de nós, mesmo quando não entendemos totalmente suas ações. Conclusão em a promessa do livramento divino. O Salmo 91, versículo 3 nos dá a promessa de que Deus nos livra de armadilhas e pragas. Ele é o Deus que vê além do que vemos e nos protege do que não podemos controlar. Sua proteção se estende tanto às ameaças físicas quanto às espirituais, nos assegurando que podemos confiar plenamente nele. Quando fazemos de Deus nosso refúgio, descansamos na certeza de que estamos sob o cuidado dele, não importa quais perigos possamos enfrentar. No próximo capítulo, exploraremos a metáfora poderosa das asas de Deus, que nos oferecem refúgio e proteção à medida que confiamos em sua verdade e fidelidade. Capítulo 5 – Nas asas do Altíssimo, uma imagem de refúgio. Versículo-chave: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Salmo 91, versículo 4. A imagem das asas, símbolo de refúgio e cuidado. O Salmo 91, versículo 4 utiliza uma das metáforas mais ternas e poderosas da Bíblia, a imagem de Deus cobrindo-nos com suas asas. Esta figura é rica em significado, evocando a proteção, o calor e o abrigo que só um cuidador supremo pode oferecer. Assim como uma ave protege seus filhotes debaixo de suas asas, Deus nos acolhe, oferecendo refúgio contra os perigos do mundo e as ameaças espirituais. As asas de Deus são uma imagem de segurança impenetrável, algo quase paradoxalmente delicado e forte ao mesmo tempo. Elas representam a proximidade íntima que temos com o Criador quando buscamos abrigo nele, uma relação que é tanto de proteção quanto de confiança. Como filhotes se escondem sob as asas da mãe em tempos de tempestade, nós também somos convidados a buscar refúgio em Deus, sabendo que sua proteção é completa. A profundidade da proteção divina. Cobrir-se com as asas de Deus é mais do que uma simples metáfora poética. Reflete uma realidade espiritual onde somos guardados não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. As asas de Deus simbolizam sua presença constante e envolvente. Ao nos colocar sob suas asas, Ele nos mantém seguros de todo o mal, sejam ameaças externas ou tormentos internos, como ansiedade, medo e insegurança. As aves, quando cobrem seus filhotes, estão criando um ambiente de conforto, aquecendo e protegendo-os do frio. Isso reflete o cuidado íntimo de Deus por cada um de nós. Quando enfrentamos os momentos mais desafiadores da vida, a sensação de refúgio que Ele nos oferece é como um abraço caloroso que nos fortalece e tranquiliza. Assim, habitar debaixo das asas de Deus não é apenas uma forma de nos proteger do perigo, mas também um lugar de restauração, onde podemos curar nossas feridas, renovar nossas forças e redescobrir nossa confiança. A verdade como escudo e proteção. O versículo continua, afirmando que a verdade de Deus será o nosso escudo e broquel. Esta afirmação é profunda e aponta para a palavra de Deus como uma fonte de proteção. A verdade de Deus não é apenas um conceito abstrato, ela é viva e eficaz, atuando como uma barreira contra os enganos do mundo e as tentações do inimigo. Quando a Bíblia fala da verdade de Deus, ela se refere às suas promessas, à integridade do seu caráter, e à sua palavra revelada. É essa verdade que se torna um escudo para nós. Assim como um soldado usa um escudo para proteger-se das flechas e ataques inimigos, a verdade de Deus bloqueia as mentiras e as dúvidas que podem atacar nossa mente e espírito. Mas não é apenas um escudo. A palavra broquel refere-se a uma pequena armadura circular usada em combates próximos, simbolizando que a verdade de Deus não só nos protege à distância, mas também em batalhas espirituais intensas, quando enfrentamos perigos imediatos e próximos.
Aplicação prática: vivendo sob as asas de Deus. Como podemos, na prática, viver sob as asas de Deus? Aqui estão algumas formas de aplicar essa imagem poderosa em nossa vida cotidiana. 1. Cultivando intimidade com Deus. Buscar estar sob as asas de Deus envolve desenvolver um relacionamento íntimo e constante com Ele. Assim como os filhotes permanecem perto da mãe para estar seguros, somos chamados a buscar a presença de Deus em oração e meditação diária. Quando nos aproximamos de Deus, sentimos sua proteção de maneira mais tangível. 2. Confiando em sua palavra. A verdade de Deus como escudo significa que precisamos conhecer e confiar em suas promessas. Isso envolve ler e meditar nas Escrituras, permitindo que a verdade de Deus molde nossa mente e coração. Quando enfrentamos desafios, a palavra de Deus se torna uma arma poderosa para nos manter firmes e protegidos. 3. Praticando a dependência em Deus. Assim como os filhotes não podem sobreviver sem a proteção das asas de sua mãe, somos chamados a depender totalmente de Deus. Isso significa entregar nossas preocupações, nossos medos e nossas inseguranças a Ele, sabendo que Ele é capaz de nos proteger e nos guiar através de qualquer circunstância. 4. Procurando refúgio em tempos de tribulação. Quando enfrentamos momentos de crise, seja uma perda, uma doença, ou um tempo de grande incerteza, podemos lembrar da imagem das asas de Deus e nos abrigar nele. Isso pode ser feito através de orações sinceras, em que pedimos a Deus que nos esconda sob suas asas, confiando que Ele proverá a paz e a segurança de que necessitamos. O conforto das asas em meio à tempestade. A vida pode muitas vezes parecer uma tempestade feroz, com ventos fortes e relâmpagos de incerteza nos cercando. Mas a imagem de estarmos sob as asas de Deus nos oferece uma poderosa mensagem de consolo. Mesmo em meio às circunstâncias mais caóticas, sabemos que estamos seguros, que há um lugar de paz onde a tempestade não pode nos alcançar. O ato de nos esconder sob as asas de Deus é também uma declaração de humildade e confiança. Não somos chamados a enfrentar os desafios da vida sozinhos ou com nossa própria força, mas a buscar a proteção do Deus Todo-Poderoso, que nos conhece melhor do que nós mesmos e que sempre age em nosso favor. Conclusão: as asas de Deus são nosso refúgio eterno. Quando o salmista nos convida a confiar nas asas de Deus, ele está nos convidando a uma vida de confiança plena no cuidado divino. Essas asas não apenas nos protegem dos perigos imediatos, mas também nos oferecem conforto, restauração e renovação espiritual. Deus não apenas nos guarda, Ele nos envolve com seu amor e nos fortalece para enfrentar qualquer adversidade. Viver sob as asas de Deus é viver uma vida de refúgio, segurança e paz, sabendo que, em qualquer circunstância, o Criador do Universo está cuidando de nós com um amor incomparável. No próximo capítulo, veremos como o Salmo 91 nos promete proteção contra os medos mais profundos e o terror que surge na escuridão da noite, refletindo sobre como a fé pode superar até os maiores temores. Capítulo 6 – Superando o medo, e não temerás o terror noturno. Versículos-chave: Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Salmo 91 versículos 5 a 6. Proteção contra o medo e a promessa de Deus. O Salmo 91 apresenta uma das promessas mais reconfortantes de toda a Escritura, a promessa de que, quando buscamos refúgio em Deus, podemos viver sem medo, independentemente das ameaças que nos cercam. Este capítulo foca especificamente no que significa superar o medo do desconhecido, o medo do que não podemos controlar, e até mesmo o medo da morte. O medo é uma emoção poderosa que, se não controlada, pode dominar a nossa mente e paralisar nosso progresso espiritual. No entanto, o salmista nos assegura que, sob a proteção de Deus, não há necessidade de temer o terror da noite, as flechas que voam de dia, as doenças que se espalham na escuridão ou as calamidades que assolam ao meio-dia. Isso inclui tanto os perigos visíveis quanto os invisíveis,
conhecidos e desconhecidos. A promessa de Deus é uma armadura contra o medo. Ele garante que sua presença nos cerca a qualquer hora do dia, e isso nos dá a confiança necessária para viver em paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em tumulto. O medo como armadilha espiritual. O medo é uma das armadilhas espirituais mais sutis e poderosas que enfrentamos. Ele pode nos afastar da confiança em Deus, fazendo-nos duvidar de suas promessas e da sua presença constante. Quando permitimos que o medo domine nossas mentes, perdemos de vista o fato de que Deus está no controle, e isso pode enfraquecer nossa fé. Os terrores noturnos podem ser simbólicos de todos os medos que enfrentamos em momentos de vulnerabilidade. Assim como a noite pode trazer consigo incerteza e trevas, muitas vezes enfrentamos situações que parecem sombrias e fora de controle. No entanto, o Salmo 91 nos encoraja a lembrar que Deus está presente, mesmo na escuridão, guardando-nos enquanto descansamos. Da mesma forma, as setas que voam de dia representam os ataques visíveis, desafios, críticas, situações ameaçadoras que enfrentamos na luz do dia, em plena vista. Mesmo diante desses ataques, somos convidados a não temer, pois Deus está ativamente nos protegendo. Doenças e peste, proteção em tempos de crises. A promessa de proteção contra a peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia é especialmente significativa em tempos de pandemias ou catástrofes globais. Ao longo da história, o Salmo 91 foi recitado em tempos de crise, quando as doenças e as pragas ameaçavam a vida das pessoas. Sua mensagem de segurança trouxe esperança a milhões. Hoje, essa promessa continua a ressoar em meio às incertezas globais, sejam elas crises de saúde, desastres naturais ou conflitos. O medo do que pode acontecer ao nosso redor é real, mas o salmista nos lembra que, com Deus, mesmo em meio a essas calamidades, podemos encontrar paz e refúgio. A presença de Deus é uma barreira contra o medo da destruição física e emocional. Ele é o nosso guardião constante, tanto na escuridão quanto na luz, em tempos de calamidade ou de paz. Assim, em momentos de crise pessoal ou coletiva, somos chamados a manter nossa fé firme em Deus, sabendo que Ele é capaz de nos proteger. Aplicação prática, superando o medo na vida diária. Embora o Salmo 91 prometa que não precisamos temer, a realidade é que, muitas vezes, o medo ainda pode se infiltrar em nossas vidas. Aqui estão algumas maneiras práticas de superar o medo, baseadas nos ensinamentos do Salmo 91. 1. Lembrar das promessas de Deus. O medo muitas vezes surge quando esquecemos quem Deus é e o que Ele prometeu. Uma maneira eficaz de combater o medo é constantemente meditar nas promessas de proteção de Deus, como as que encontramos no Salmo 91. Memorizar esses versículos e orar com base neles pode nos ajudar a fortalecer nossa confiança na proteção divina. 2. Cultivar a presença de Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo envolve manter uma conexão diária com Deus. Isso significa buscar sua presença através da oração, da leitura das Escrituras e da adoração. Quando estamos cientes da presença de Deus em nossa vida, o medo perde seu poder, porque sabemos que estamos sob sua proteção constante. 3. Praticar a fé em ação. A fé é o oposto do medo. Quando confiamos em Deus, o medo não tem espaço para crescer. Praticar a fé em meio a situações que normalmente nos causariam medo é um exercício espiritual que nos ajuda a confiar mais profundamente no poder de Deus. Isso pode incluir pequenos atos de coragem em nossa vida cotidiana, onde escolhemos confiar em Deus em vez de nos rendermos ao medo. 4. Desenvolver uma mentalidade de confiança. O Salmo 91 nos convida a desenvolver uma mentalidade de confiança em Deus em todas as situações. Podemos treinar nossa mente para, em vez de ceder ao medo, nos lembrarmos de que Deus está no controle e que Ele é maior do que qualquer ameaça que possamos enfrentar. 5. Orar por paz em tempos de ansiedade. A oração é uma arma poderosa contra o medo.
Quando a ansiedade começar a se aproximar, somos encorajados a entregar esses medos a Deus em oração, pedindo por sua paz que excede todo entendimento. A oração constante nos lembra que não estamos sozinhos em nossos medos, mas que Deus está conosco, ouvindo e respondendo. O papel da fé na superação do medo. O Salmo 91 nos ensina que a fé em Deus é a chave para vencer o medo. Quando colocamos nossa confiança nele, reconhecemos que não estamos no controle, mas que estamos nas mãos de alguém que é infinitamente maior do que qualquer situação que possamos enfrentar. A fé nos permite ver além dos perigos imediatos e visíveis e confiar que Deus está agindo, mesmo quando não podemos ver. Esta fé nos liberta do medo, porque sabemos que, independentemente das circunstâncias, Deus está ao nosso lado. Jesus, em várias ocasiões, também nos encorajou a não temer. No Evangelho de Mateus, ele diz: "Não temas, crê somente." Mateus, capítulo 8. Versículo 50. Essa mensagem é ecoada no Salmo 91, quando colocamos nossa fé em Deus, não há espaço para o medo. Conclusão e um convite à paz e à confiança. A promessa de Deus no Salmo 91 é clara: não precisamos temer o que acontece à nossa volta, porque estamos sob a sua proteção. Este convite à confiança é um chamado para que abandonemos nossas ansiedades e preocupações e entreguemos tudo nas mãos do Altíssimo. Quando vivemos essa verdade, experimentamos uma paz sobrenatural que só pode vir de Deus. O terror noturno, as setas de dia, as doenças e as calamidades podem continuar a existir, mas nós podemos caminhar em meio a tudo isso com confiança e coragem, sabendo que Deus está conosco. No próximo capítulo, veremos como essa fé em ação nos permite permanecer firmes, mesmo quando o caos está ao nosso redor, e como o poder da oração e da confiança em Deus pode nos sustentar em tempos de adversidade. Capítulo 7. E 1000 cairão ao teu lado, o poder da fé na adversidade. Versículo-chave: E 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91. Versículo 7. Caminhando pela fé em meio ao caos. O Salmo 91, versículo 7 traz uma promessa poderosa e reconfortante: e mesmo que o caos reine ao nosso redor, aqueles que confiam em Deus permanecerão firmes e ilesos. O versículo nos oferece uma imagem clara de proteção divina em meio a uma situação de adversidade extrema, onde milhares podem ser derrotados, mas o fiel que confia em Deus é poupado. Essa proteção é resultado da profunda fé e confiança que a pessoa deposita no Senhor. A fé é um elemento fundamental da relação com Deus, e a confiança nele, mesmo quando a adversidade atinge sua intensidade máxima, nos garante que estamos sob o cuidado protetor do Altíssimo. Neste contexto, a fé não é apenas um sentimento de esperança, mas uma convicção firme de que Deus tem poder para proteger e preservar, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A verdadeira fé em Deus nos dá uma perspectiva sobrenatural. Enquanto os olhos naturais veem destruição e perigo, os olhos espirituais enxergam a mão de Deus protegendo, guiando e sustentando. O Salmo 91, versículo 7 nos desafia a desenvolver essa visão espiritual, que é possível apenas através de uma vida de fé profunda e contínua. O poder da fé para permanecer firme. Em momentos de adversidade, a fé nos mantém de pé. A proteção divina não é uma promessa de que não enfrentaremos desafios ou crises, mas de que, mesmo em meio a eles, não seremos destruídos. A fé é o escudo que nos protege contra o desespero e a perda de esperança. A história bíblica está cheia de exemplos de pessoas que enfrentaram adversidades extremas, e através da fé, foram milagrosamente preservadas. Pense em Noé, que, em meio à destruição de toda a humanidade pela enchente, foi protegido dentro da arca. Considere o povo de Israel durante a última praga no Egito, quando o sangue do cordeiro nas portas os protegeu da morte enquanto a calamidade assolava seus vizinhos. Esses exemplos nos lembram que Deus sempre é fiel em cumprir suas promessas de proteção. Mesmo quando 1000 caem ao nosso lado,
Deus tem o poder de nos sustentar, de nos livrar da destruição e de nos manter seguros em seu abrigo. Histórias de fé e proteção. Ao longo da história, o Salmo 91 tem sido recitado por pessoas que enfrentam grandes adversidades, servindo como um lembrete constante da proteção de Deus. Aqui estão alguns exemplos de fé e proteção milagrosa, atribuídos à oração e à confiança na promessa desse salmo. 1. Proteção durante a guerra. E em muitos relatos de soldados e militares ao longo da história, o Salmo 91 foi recitado como uma oração de proteção. Durante a Segunda Guerra Mundial, algumas tropas o adotaram como uma oração diária. Há testemunhos de unidades inteiras que foram poupadas de emboscadas ou ataques mortais, enquanto outras ao seu redor foram gravemente atingidas. A confiança na proteção divina fez toda a diferença. 2. Proteção em desastres naturais. Muitos relatos modernos também incluem histórias de pessoas que recitaram o Salmo 91 durante desastres naturais, como terremotos e furacões, e que saíram ilesas enquanto o caos ocorria ao redor. Essa confiança na intervenção divina durante esses eventos fortalece a fé de que Deus realmente protege os seus, mesmo em circunstâncias aparentemente impossíveis. 3. Proteção contra doenças. Durante pandemias ou surtos de doenças, o Salmo 91 tem sido um refúgio espiritual. Há relatos de pessoas que recitaram esse salmo diariamente que, milagrosamente, não foram afetadas pelas pragas que atingiam suas comunidades. Esse testemunho é uma evidência de que a fé na proteção divina vai além do físico, alcançando também a saúde e o bem-estar. O que significa não ser atingido? A promessa de que tu não serás atingido pode ser entendida de diversas maneiras. Em alguns casos, pode significar uma proteção literal, física, como nos exemplos mencionados acima. No entanto, também pode ser interpretada como uma proteção espiritual e emocional. Mesmo quando enfrentamos adversidades, podemos confiar que nossa fé em Deus nos protege contra os danos espirituais, como o desespero, o medo e a dúvida. Não ser atingido significa que, embora a adversidade possa nos cercar, nossa alma permanece intocada. O salmista está nos assegurando que, quando nos refugiamos em Deus, Ele não apenas protege nossos corpos, mas também guarda nossa mente, nossa paz e nossa fé. Aplicação prática: como fortalecer a fé em meio à crise? Nos momentos de maior crise e adversidade, fortalecer nossa fé é crucial. Aqui estão algumas maneiras práticas de aplicar o princípio de mil cairão ao teu lado em nossa vida cotidiana. 1. Cultivar a confiança em Deus. A confiança em Deus é cultivada diariamente. Precisamos confiar em Deus não apenas nos grandes momentos de crise, mas também nas pequenas decisões do dia a dia. Quando fazemos da confiança em Deus uma prática diária, nossa fé é naturalmente fortalecida para os momentos de maior adversidade. 2. Orar e meditar no Salmo 91. Recitar o Salmo 91 em momentos de dificuldade é uma maneira poderosa de reafirmar nossa confiança na proteção divina. Meditar nesses versículos nos ajuda a manter nossos corações e mentes focados na promessa de Deus, em vez de nos perigos ao nosso redor. 3. Buscar a paz de Deus em meio ao caos. Jesus prometeu que nos daria a sua paz, que é diferente da paz que o mundo oferece. Buscar essa paz é essencial em tempos de crise. A oração, a meditação nas Escrituras e a confiança em Deus são chaves para encontrar essa paz em meio às tempestades da vida. 4. Testemunhar a proteção de Deus. Compartilhar nossos testemunhos de proteção e livramento fortalece nossa fé e encoraja outros a confiarem em Deus. Quando ouvimos relatos de como Deus protegeu outras pessoas, isso fortalece nossa própria confiança em sua capacidade de nos guardar. Conclusão: em uma promessa de proteção duradoura. O versículo 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido é um lembrete poderoso da proteção sobrenatural que está disponível para todos os que confiam em Deus. Ele nos encoraja a viver em fé, mesmo quando as circunstâncias são adversas,
sabendo que Deus nos sustenta em todas as situações. A fé é o que nos capacita a caminhar em paz, mesmo em meio ao caos. Essa confiança firme em Deus nos permite avançar, sabendo que Ele é fiel para nos proteger, nos livrar e nos guardar de todo o mal. No próximo capítulo, exploraremos o papel dos anjos na proteção divina, entendendo como eles atuam como guardiões enviados por Deus para nos proteger em nossos caminhos, conforme prometido no Salmo 91. Capítulo 8 – A presença dos anjos como guardiões. Versículo-chave: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 11. Anjos como mensageiros e protetores. O Salmo 91 nos oferece uma visão extraordinária da proteção divina, destacando o papel dos anjos como guardiões. No versículo 11, Deus promete enviar anjos para guardar e proteger seus filhos em todos os seus caminhos. Esta promessa nos assegura que não estamos sozinhos em nossa caminhada terrena, há uma presença invisível e sobrenatural, os anjos, designados por Deus para nos vigiar e nos proteger. Anjos são descritos na Bíblia como mensageiros de Deus, enviados para cumprir suas ordens e proteger seu povo. Ao longo das Escrituras, eles aparecem em momentos críticos para trazer mensagens de esperança, livramento e proteção. A ideia de que Deus ordena seus anjos para nos proteger é um lembrete do quanto Ele se importa com cada detalhe de nossas vidas, garantindo que sua proteção seja completa e constante. Esses seres espirituais não apenas transmitem mensagens divinas, mas também desempenham um papel ativo em nossa segurança. O Salmo 91, versículo 11 nos mostra que essa proteção abrange todos os teus caminhos, ou seja, onde quer que estejamos, seja qual for o desafio ou perigo, os anjos de Deus estão presentes para nos guardar. A função dos anjos na proteção divina. Os anjos atuam como agentes da proteção divina, intervenientes invisíveis que operam nas circunstâncias ao nosso redor. Eles podem nos guardar de perigos visíveis, como acidentes ou ataques, e também de perigos espirituais, como tentações e armadilhas do inimigo. A Bíblia oferece inúmeros exemplos de anjos desempenhando esse papel, mostrando como a intervenção angelical é uma parte essencial do plano de Deus para proteger e guiar seu povo. Os anjos agem sob as ordens diretas de Deus, realizando sua vontade e protegendo aqueles que nele confiam. Eles não agem por conta própria, mas estão sujeitos à soberania e direção divina. Isso nos dá grande conforto, pois sabemos que nossa proteção está nas mãos do próprio Deus, que comanda seus anjos a nosso favor. Exemplos bíblicos de proteção angelical. A Bíblia está repleta de histórias que revelam o papel protetor dos anjos. Esses relatos nos mostram como a intervenção angelical pode salvar, guiar e proteger o povo de Deus em momentos de crise e perigo. 1. Daniel na cova dos leões. Um dos exemplos mais poderosos de proteção angelical é a história de Daniel. Depois de ser jogado na cova dos leões por causa de sua fidelidade a Deus, Daniel testemunhou a intervenção direta de um anjo que fechou a boca dos leões, impedindo-os de o ferir. Daniel foi preservado ileso, e sua fé em Deus foi confirmada como sendo mais forte do que qualquer ameaça física. Daniel, capítulo 6, versículo 22. 2. Pedro na prisão. Outro relato impressionante é o de Pedro, que foi preso por pregar o Evangelho. Durante a noite, enquanto os guardas o vigiavam, um anjo do Senhor apareceu, libertou-o das correntes e o guiou para fora da prisão. Pedro experimentou a proteção de Deus de maneira extraordinária, sendo resgatado de uma situação aparentemente impossível. Atos, capítulo 12, versículos 7 a 11. 3. O exército de anjos com Eliseu. E em outra ocasião, o profeta Eliseu foi cercado por um exército inimigo, e seu servo entrou em pânico. Mas Eliseu orou a Deus para que os olhos de seu servo fossem abertos, e ele pôde ver um exército de anjos ao redor deles, prontos para proteger.
Esse exército celestial demonstrou que Deus não apenas protege espiritualmente, mas também tem poder sobre as forças físicas que nos ameaçam. 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 a 17. Essas histórias nos encorajam a confiar que, assim como Deus enviou seus anjos para proteger Daniel, Pedro e Eliseu, Ele também envia esses guardiões espirituais para nos proteger em nossos momentos de necessidade. A crença cristã no auxílio angelical. A crença em anjos como agentes da proteção divina é um elemento essencial da fé cristã. Desde os primeiros cristãos até os dias de hoje, os fiéis têm confiado na presença e no auxílio dos anjos em momentos de perigo. A proteção angelical não é vista como um substituto para nossa fé direta em Deus, mas como uma manifestação tangível do seu cuidado amoroso. Muitos cristãos relatam experiências pessoais de proteção angelical, descrevendo situações em que foram salvos de acidentes, ataques ou outros perigos, acreditando firmemente que a intervenção de anjos fez toda a diferença. Esses relatos reforçam a crença de que Deus, em sua misericórdia, continua a enviar seus anjos para nos proteger, guiando nossos passos e nos livrando do mal. A crença em anjos não se limita ao cristianismo. Em várias tradições religiosas e culturais, os anjos ou seres espirituais têm um papel protetor e mensageiro. No entanto, no contexto cristão, essa crença está firmemente enraizada na promessa bíblica da intervenção divina através desses seres enviados por Deus. Como podemos confiar na proteção dos anjos? Confiar na proteção angelical envolve depositar nossa fé em Deus, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas e que sua vontade é sempre boa para nós. Não oramos diretamente aos anjos, mas a Deus, que os envia para nos proteger. Ao orarmos por proteção, podemos pedir a Deus que envie seus anjos para nos guardar em nossos caminhos, confiando em suas promessas e em sua provisão. A promessa de que aos seus anjos dará ordem a teu respeito é um convite a viver uma vida de confiança e descanso, sabendo que Deus não nos desampara em nossas lutas e desafios. Essa confiança não deve ser passiva, mas ativa, com o entendimento de que a proteção de Deus se manifesta de diversas maneiras, incluindo o envio de seus anjos para nos guardar. Aplicação prática, invocando a proteção de Deus em nossa vida diária. Aqui estão algumas maneiras práticas de confiar na proteção angelical em nossa vida cotidiana. 1. Orar pela proteção divina, e em nossas orações diárias, podemos pedir a Deus que nos proteja e nos guarde. Embora não precisemos especificar que os anjos nos protejam, sabemos que Deus tem esse recurso à sua disposição, e podemos confiar que Ele agirá conforme sua vontade. 2. Viver em confiança plena. A promessa de proteção angelical nos encoraja a viver sem medo, sabendo que, em todos os nossos caminhos, Deus cuida de nós. Quando enfrentamos situações difíceis ou perigosas, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle. 3. Meditar nas Escrituras sobre os anjos. Ao estudar a Bíblia e refletir sobre os papéis dos anjos, podemos fortalecer nossa fé na presença deles em nossa vida. Eles são parte do plano de Deus para nos proteger e guiar, e meditar nessas verdades nos ajuda a confiar mais plenamente em sua proteção. Conclusão: em a proteção angelical como parte do plano de Deus. A presença dos anjos como guardiões é uma parte significativa do plano de Deus para a proteção de seu povo. Eles são agentes invisíveis, mas poderosos, que atuam em nosso favor, sob as ordens do Altíssimo. O Salmo 91, versículo 11 nos oferece uma promessa de conforto e segurança, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Deus está constantemente cuidando de nós, e Ele envia seus anjos para garantir que estamos protegidos em todos os nossos caminhos. No próximo capítulo, exploraremos como o refúgio de Deus é um lugar seguro em tempos de crise, entendendo como o Salmo 91 tem sido uma âncora espiritual durante guerras, pandemias e desastres globais. Capítulo 9 – O refúgio de Deus em tempos de crise. Versículo-chave:
Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Salmo 91, versículos 9 a 10. Proteção em tempos de crises globais. O Salmo 91, conhecido como o Salmo de Proteção, tem sido um pilar espiritual para milhões de pessoas em tempos de crises. Seja em meio a guerras, pandemias, desastres naturais ou dificuldades pessoais, as palavras deste salmo ressoam com força renovada, oferecendo uma fonte de conforto e segurança. Este capítulo explora o papel do Salmo 91 em momentos de adversidade global e como ele se tornou uma âncora para aqueles que enfrentam incertezas e perigos iminentes. Ao longo da história, em tempos de grande tribulação, os fiéis têm recorrido a Deus como seu refúgio e fortaleza. O Salmo 91 destaca essa verdade, afirmando que aqueles que colocam sua confiança no Senhor encontrarão proteção em meio às maiores ameaças. A imagem de Deus como um refúgio simboliza um lugar de segurança impenetrável, onde podemos nos abrigar das tempestades da vida. Durante crises globais, como guerras e pandemias, as palavras do Salmo 91, versículos 9 a 10, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, têm sido declaradas por líderes espirituais e comunidades cristãs como uma forma de reafirmar a confiança em Deus. Ao recitarem este salmo, os fiéis encontram consolo na promessa de que, embora o caos reine ao redor, a proteção divina permanece firme e constante. O refúgio espiritual em tempos de pandemias. As pandemias ao longo da história são um exemplo claro de como o Salmo 91 tem sido usado como uma oração de proteção e confiança. A pandemia da peste bubônica no século XIV, as várias ondas de gripe ao longo dos séculos, e mais recentemente a pandemia da Covid-19, são exemplos de momentos em que as pessoas recorreram a este salmo em busca de segurança. Durante essas crises, o Salmo 91 tem sido visto como uma oração de fé, pedindo a intervenção de Deus para proteger os fiéis da peste perniciosa mencionada no versículo 3. Em momentos de isolamento e medo, as palavras do Salmo foram lidas, cantadas e repetidas como uma oração de confiança na proteção divina. Para muitos, essa prática trouxe não apenas paz mental, mas uma renovação da fé em que Deus está no controle, mesmo em meio a uma crise global. O Salmo 91 durante guerras e conflitos. Além de pandemias, o Salmo 91 tem desempenhado um papel significativo em tempos de guerra. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, soldados cristãos costumavam carregar com eles Bíblias com o Salmo 91 marcado, acreditando que a leitura e meditação desse salmo lhes traria proteção no campo de batalha. Esse ato de fé era visto como uma forma de encontrar força e coragem diante dos horrores da guerra. Nas trincheiras, nas bases militares e até em campos de prisioneiros, o Salmo 91 foi uma fonte de esperança. Ele não apenas confortava, mas também inspirava os soldados a crerem que, mesmo em meio a balas, bombas e morte, Deus estava com eles, sendo seu refúgio e fortaleza. Esse salmo, recitado em oração por milhões de pessoas ao redor do mundo durante esses conflitos, transformou-se em um símbolo de resistência espiritual contra a destruição física. A proteção de Deus em desastres naturais. Além de guerras e doenças, desastres naturais, como terremotos, furacões e inundações, também trouxeram muitos a buscarem refúgio nas promessas do Salmo 91. A vulnerabilidade humana diante das forças da natureza nos leva a buscar proteção e segurança no Criador. Recitar as promessas desse salmo em meio a crises naturais oferece um senso de paz, à medida que reconhecemos que Deus está acima de toda a criação e que Ele nos protegerá, mesmo quando a terra parece desmoronar ao nosso redor. Refúgio espiritual em crises pessoais. As crises globais muitas vezes refletem crises pessoais mais íntimas, como perdas, doenças e dificuldades financeiras. O Salmo 91 não é apenas um amparo em momentos de catástrofes globais, mas também em crises pessoais e individuais. Muitos recorrem a ele como uma fonte de força quando se deparam com situações de dor e sofrimento.
A imagem de Deus como refúgio também é profundamente pessoal. Ele não é apenas um refúgio geral para toda a humanidade, mas um refúgio pessoal para cada um de nós. Em meio às dificuldades individuais, seja a perda de um ente querido, o diagnóstico de uma doença grave, ou a luta com problemas emocionais, o Salmo 91 nos lembra que podemos encontrar refúgio em Deus. Ele é nosso abrigo, nossa fortaleza pessoal, e nos sustenta em tempos de aflição. O papel da oração de proteção em tempos de adversidade. A oração de proteção baseada no Salmo 91 é uma prática espiritual essencial em tempos de crise. Através da oração, convidamos a presença de Deus para estar conosco e nos guiar. Quando oramos com base nas palavras do Salmo 91, estamos declarando nossa confiança total em Deus, reconhecendo que é Ele quem nos guarda e protege em meio às tempestades da vida. Essa oração não é um mero recitar de palavras, mas uma declaração de fé. Ao dizer, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, estamos reafirmando que escolhemos confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Essa oração fortalece nossa alma, nos enchendo de paz e coragem, enquanto enfrentamos as dificuldades com a certeza de que Deus está no controle. Aplicação prática: buscando refúgio em Deus durante crises. A aplicação prática deste salmo em tempos de crise envolve mais do que simplesmente recitá-lo. Envolve uma mudança de mentalidade, na qual buscamos refúgio em Deus de maneira intencional. Aqui estão algumas formas práticas de aplicar o Salmo 91 durante crises. 1. Meditação nas promessas. Em tempos de crise, separar um tempo diário para meditar nas promessas de proteção do Salmo 91 nos ajuda a lembrar que Deus é nosso refúgio. Podemos ler o Salmo de forma devocional, refletindo sobre como cada promessa se aplica à nossa situação atual. 2. Oração fervorosa. Usar o Salmo 91 como base para nossas orações. Pedir a Deus que nos guarde, que seja nosso refúgio e fortaleza, e que nos proteja de todas as formas de mal e perigo. 3. Declaração de fé. Repetir as palavras do Salmo em momentos de dúvida ou medo como uma declaração de nossa fé em Deus. Dizer em voz alta Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza pode nos ajudar a reforçar essa verdade em nosso coração. 4. Compartilhar a esperança. Compartilhar o Salmo 91 com outros que estão passando por crises pode ser uma forma poderosa de transmitir esperança. Podemos encorajar nossos amigos e familiares a confiar na proteção de Deus e a encontrar refúgio nele. Conclusão: o refúgio que nunca falha. O Salmo 91 nos lembra que, em meio a qualquer crise, Deus é nosso refúgio seguro. Seja em pandemias, guerras ou desastres naturais, ou em nossas próprias crises pessoais, podemos confiar que Ele estará conosco, nos protegendo e nos sustentando. Quando as tempestades da vida se levantam, podemos correr para o refúgio que nunca falha, ou o abrigo seguro que é a presença de Deus. No próximo capítulo, exploraremos as promessas finais do Salmo 91, onde Deus responde à fidelidade do seu povo com livramento, honra e proteção eterna. Capítulo 10. Promessas finais, na resposta de Deus à fidelidade. Versículo-chave: Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei. Salmo 91, versículo 15. O Salmo 91, ao longo de seus versículos, constrói uma narrativa de confiança e proteção divinas. No entanto, seus últimos versículos são particularmente poderosos, pois revelam uma resposta direta de Deus àqueles que nele confiam. Este capítulo explora as promessas finais de Deus no Salmo 91 e o que elas significam para nós, especialmente em tempos de tribulação. A resposta de Deus à oração. O versículo 15 é uma das promessas mais íntimas e pessoais do Salmo 91. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Aqui, Deus promete estar atento às orações de seu povo. Esta promessa é uma garantia direta de que quando clamamos a Deus, Ele nos ouve e nos responde.
Esta resposta não é indiferente ou distante, mas sim a de um pai que está presente, comprometido e disposto a ajudar seus filhos. Essa promessa também nos ensina sobre o poder da oração. A verdadeira oração, aquela que vem de um coração que confia em Deus, traz a garantia de que Ele está ouvindo. A confiança de que Deus está sempre pronto para responder é um alicerce que fortalece nossa fé, especialmente quando enfrentamos adversidades. Saber que Deus não só nos ouve, mas responde pessoalmente, transforma a oração em um poderoso meio de nos conectarmos com Ele. Deus presente na angústia. A continuação do versículo nos revela outra promessa: estarei com Ele na angústia. Esta afirmação oferece uma profunda consolação. Deus não promete que nunca enfrentaremos problemas, mas Ele garante que estará conosco durante eles. Muitas vezes, na vida, somos tentados a pensar que, se Deus está conosco, não enfrentaremos dificuldades. No entanto, a Bíblia nos ensina que a presença de Deus não é uma isenção de problemas, mas uma companhia fiel durante eles. Quando atravessamos momentos de dor, perda ou aflição, Deus está presente. Sua presença transforma a angústia. Ele não nos deixa sozinhos para suportar o peso do sofrimento, mas caminha conosco em meio à dor. A promessa de sua presença nos dá coragem e força para suportar os tempos difíceis, sabendo que não estamos sozinhos. Livramento e proteção sobrenatural. A próxima promessa que Deus faz é: e livrá-lo-ei. O Salmo 91 está cheio de promessas de proteção e livramento, mas aqui, no final, Deus reafirma que Ele é o nosso libertador. O livramento prometido pode se manifestar de várias maneiras, física, espiritual ou emocional. Deus tem o poder de nos livrar de perigos tangíveis, como enfermidades, ataques e desastres, mas Ele também nos livra de batalhas internas, e medo, ansiedade e dúvida. O livramento não significa, necessariamente, que nunca enfrentaremos tribulações. Muitas vezes, o livramento de Deus ocorre em meio à batalha. Ele nos capacita a atravessar as tempestades da vida com uma força sobrenatural. A fé em Deus, expressa no Salmo 91, permite que experimentemos um livramento que vai além das circunstâncias imediatas, pois Ele cuida tanto do nosso corpo quanto da nossa alma. Honra e glorificação em a recompensa da fidelidade. Finalmente, Deus promete: e o glorificarei. Essa é uma promessa extraordinária, pois revela que aqueles que são fiéis a Deus, não apenas serão protegidos, mas também honrados. A palavra glorificar aqui não se refere à exaltação humana, mas à honra e à dignidade que Deus confere àqueles que permanecem firmes nele. Essa glorificação não é uma honra temporária, mas um reconhecimento eterno da fidelidade. Deus promete dar dignidade e honra aos que enfrentam tribulações confiando nele. Muitas vezes, essa glorificação acontece no próprio processo de superação das dificuldades. Ao passarmos por tempos difíceis e sairmos deles com fé inabalável, Deus nos eleva espiritualmente, e nosso testemunho pode inspirar e encorajar outros. Fidelidade e confiança, caminho para a promessa. As promessas finais do Salmo 91 são garantidas àqueles que confiam e invocam a Deus. A fidelidade e a confiança são centrais para experimentar essa proteção e essas bênçãos. A fidelidade a Deus em tempos de dificuldade revela uma fé profunda, que não se abala diante das adversidades. Essa fidelidade é recompensada com a presença constante de Deus, seu livramento, e uma promessa de honra. Quando somos fiéis, quando clamamos a Ele em oração e confiamos nele, Deus se compromete a estar conosco e nos guiar através das tempestades da vida. Ele nos responde, nos liberta e nos honra por nossa fidelidade. Essas promessas não são baseadas em nossa perfeição, mas em nossa disposição de depender de Deus e confiar nele em todos os momentos. Aplicação prática, vivendo as promessas finais do Salmo 91. Para viver as promessas de Deus no Salmo 91, é fundamental cultivar uma vida de oração e confiança.
Aqui estão algumas formas práticas de aplicar essas promessas em nossa vida diária. 1. Clamar a Deus em oração. Como mencionado no versículo, devemos invocar a Deus. Não apenas em tempos de angústia, mas de forma contínua, buscando sua presença e direção. A oração é o meio pelo qual convidamos Deus a agir em nossa vida. 2. Confiança em meio às adversidades. E manter nossa confiança em Deus, mesmo em tempos difíceis, é essencial. Quando enfrentamos crises ou tribulações, podemos nos lembrar de suas promessas de que Ele estará conosco e nos livrará. 3. Reconhecer a presença de Deus na angústia. Nos momentos de maior aflição, devemos lembrar que Deus está conosco. Podemos não sentir sua presença imediatamente, mas sua promessa é fiel. Ao reconhecer sua presença em meio à dor, encontramos consolo e força. 4. Esperar o livramento e a glorificação de Deus. Viver na expectativa de que Deus não só nos protegerá, mas também nos honrará por nossa fidelidade. A honra de Deus pode vir de maneiras inesperadas, mas sempre traz consigo uma bênção espiritual duradoura. Conclusão: e a vitória e a honra para os fiéis. O Salmo 91 conclui com uma poderosa promessa de vitória e honra para aqueles que confiam no Senhor. Deus não apenas responde ao nosso clamor, mas Ele nos liberta e nos eleva. A fidelidade a Deus, mesmo em tempos de tribulação, é recompensada com sua presença constante, livramento sobrenatural e glorificação eterna. Essas promessas nos encorajam a viver com fé inabalável, sabendo que, independentemente das circunstâncias, Deus está ao nosso lado, respondendo às nossas orações, nos protegendo e nos honrando. No próximo capítulo, veremos como podemos aplicar o Salmo 91 em nossa vida cotidiana e como ele pode ser uma oração contínua de proteção e confiança. Capítulo 11 – Em aplicando o Salmo 91 em nossa vida diária. O Salmo 91 é mais do que um conjunto de palavras poderosas de proteção, ele é um convite a vivermos sob a constante segurança do Altíssimo. Este capítulo foca em como podemos incorporar as verdades deste salmo em nossa vida cotidiana, permitindo que ele se torne uma fonte contínua de força, confiança e refúgio. Como orar e meditar no Salmo 91? A oração e a meditação são práticas centrais para absorver as verdades espirituais do Salmo 91 em nossa vida diária. Cada versículo carrega promessas e imagens de proteção que podem ser trazidas à nossa rotina de oração, como uma forma de reforçar nossa fé e buscar a presença de Deus. 1. Orando o Salmo 91 como uma oração de proteção diária. Um dos usos mais comuns do Salmo 91 ao longo dos séculos é como uma oração de proteção. Pode ser recitado de manhã, antes de começar o dia, ou à noite, pedindo a proteção de Deus durante o sono. Ao orarmos, podemos personalizar as palavras do Salmo, trazendo suas promessas para situações específicas de nossa vida. Por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode ser adaptado para: Senhor, hoje eu escolho habitar sob tua sombra, confiando que tua proteção está sobre mim e minha família. Tu és o meu refúgio e fortaleza. Pode ser orado como: Deus, em meio às dificuldades que enfrento, sei que és minha fortaleza e minha segurança. Essa prática de personalização torna o Salmo 91 não apenas uma recitação, mas um diálogo íntimo entre nós e Deus, aplicando suas verdades diretamente às nossas necessidades. 2. Meditando no Salmo 91. Meditar no Salmo 91 significa refletir profundamente em suas palavras, permitindo que suas promessas e imagens encham nosso coração e mente. A meditação pode ser feita de várias maneiras. Ler o Salmo lentamente, lendo um versículo por vez, pausando para pensar no que ele significa para você no momento. Por exemplo, ao ler, ele te cobrirá com suas penas. Visualize a imagem de estar protegido debaixo das asas de Deus, seguro e abrigado. Repetição de versículos. Escolha um versículo que se destaca e repita-o ao longo do dia. Isso pode ser feito enquanto caminha, trabalha ou realiza tarefas diárias,
mantendo as palavras do Salmo 91 sempre em sua mente e coração. Escrever o Salmo. Outra forma eficaz de meditar é escrever o Salmo em um diário espiritual, refletindo sobre o que cada versículo significa pessoalmente. Isso ajuda a internalizar o texto e a transformar seus ensinamentos em ações práticas. Exemplos de práticas espirituais. O Salmo 91 pode ser incorporado em práticas espirituais regulares para fortalecer a nossa confiança em Deus e viver sob sua proteção. Aqui estão algumas sugestões para incluir o Salmo em seu cotidiano. 1. Recitação diária de proteção. Muitos cristãos adotam a prática de recitar o Salmo 91 diariamente, especialmente antes de enfrentar momentos desafiadores. Você pode incluir essa recitação em seu devocional matinal ou como parte de sua oração antes de sair de casa. Isso cria um senso de segurança espiritual ao saber que Deus está cuidando de cada detalhe de sua vida. 2. Memorizar o Salmo 91. Memorizar o Salmo 91 permite que ele esteja sempre à sua disposição, mesmo quando você não tem uma Bíblia em mãos. Quando você se depara com situações que causam medo ou incerteza, pode recitar o Salmo em sua mente, lembrando-se das promessas de proteção e refúgio de Deus. A memorização também facilita a meditação, pois as palavras podem ser repetidas em qualquer lugar, fortalecendo sua fé de forma constante. 3. Usar o Salmo em orações intercessórias. Você também pode usar o Salmo 91 ao orar por outras pessoas. Se um amigo ou familiar está enfrentando uma crise, recitar o Salmo como uma oração por proteção em nome dessa pessoa pode trazer conforto e confiança, não só para você, mas também para quem recebe a intercessão. Por exemplo, ao orar por alguém enfermo, você pode declarar: Senhor, livra nome da pessoa e da peste perniciosa, conforme prometido em teu salmo de proteção. 4. Leitura em momentos de decisão e angústia. Quando você se encontra em um momento de grande decisão ou atravessando períodos de angústia, o Salmo 91 pode ser uma âncora espiritual. Lê-lo nessas ocasiões pode trazer clareza mental e paz, sabendo que Deus está controlando todas as situações. Ao enfrentar um desafio, como uma mudança de trabalho ou uma decisão familiar difícil, você pode ler o Salmo pedindo a orientação e a proteção de Deus em seu caminho. 5. Incorporar em encontros familiares ou devocionais coletivos. O Salmo 91 pode ser lido em grupo, em encontros familiares ou em devocionais com amigos. Ao proclamá-lo em conjunto, ele fortalece a fé coletiva e une os participantes sob a promessa da proteção de Deus. Uma prática comum em muitos lares cristãos é orar o Salmo 91 em conjunto antes de viagens, eventos importantes ou momentos que requerem maior proteção. Confiança cotidiana. Habitamos sob as asas do Altíssimo. Aplicar o Salmo 91 em nossa vida cotidiana não se trata apenas de recitar suas palavras, mas de viver com a confiança inabalável de que estamos sob o cuidado de Deus. Isso nos desafia a confiar em Deus não apenas em momentos de crise, mas em cada aspecto da nossa vida. Aqui estão algumas maneiras de viver essa confiança. Entregar nossas ansiedades a Deus. Muitas vezes, nossa primeira reação diante do medo ou da incerteza é nos preocupar. No entanto, o Salmo 91 nos lembra que podemos confiar em Deus para nos proteger. Em vez de ser consumido pela ansiedade, podemos lembrar das promessas de proteção e entregá-las ao Senhor. Fazer de Deus nosso refúgio diariamente. Quando surgirem desafios, podemos fazer uma escolha consciente de buscar refúgio em Deus em vez de nos refugiarmos em soluções temporárias ou em nossa própria força. Lembrar que Ele é nossa fortaleza nos ajuda a depender mais dele em cada situação. Vivendo com coragem e sem medo, o Salmo 91 nos encoraja a não temer o terror noturno nem a seta que voa de dia. Isso significa que podemos viver com uma confiança corajosa, sabendo que Deus está no controle e que Ele é nosso protetor em todas as circunstâncias. Conclusão: em uma vida de proteção sob a sombra do Altíssimo.
Incorporar o Salmo 91 em nossa vida diária nos oferece uma base firme de segurança e proteção. Ao orar, meditar e viver suas promessas, somos continuamente lembrados da presença protetora de Deus em todas as áreas da nossa vida. Com essas práticas espirituais e a confiança depositada em seu cuidado, vivemos cada dia debaixo das asas do Altíssimo, experimentando paz em meio ao caos, coragem em tempos de incerteza, e, acima de tudo, a segurança de que estamos sempre sob o olhar vigilante do nosso Pai Celestial. No próximo capítulo, veremos testemunhos reais de pessoas que experimentaram a proteção e o poder de Deus ao aplicar o Salmo 91 em suas vidas, reforçando o impacto transformador dessa prática espiritual. Capítulo 12 – Testemunhos de proteção sob a sombra do Altíssimo. O Salmo 91 é uma declaração poderosa de fé e confiança em Deus, que atravessou séculos como um cântico de proteção divina. Muitas pessoas, ao longo da história, testemunharam o poder transformador deste salmo em suas vidas, especialmente em tempos de adversidade, doença e perigo. Neste capítulo, veremos histórias de proteção milagrosa e livramentos, revelando o impacto prático e espiritual do Salmo 91 na vida de cristãos ao redor do mundo. Histórias de proteção e milagres. O Salmo 91 é conhecido por sua promessa de segurança, e muitos cristãos têm experimentado essa proteção em momentos críticos. Aqui estão alguns testemunhos que refletem o poder deste salmo em ação. 1. Livramento em tempos de guerra. Durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, muitos soldados e famílias recitavam o Salmo 91 como uma oração de proteção. Em uma dessas histórias, um grupo de soldados cristãos relatou que, durante uma batalha intensa, recitavam o Salmo 91 todos os dias. Apesar do perigo iminente dos ataques ao seu redor, o grupo saiu ileso, enquanto outros pelotões ao redor sofreram baixas severas. A fé desses homens foi fortalecida ao verem a promessa de proteção sendo cumprida, mesmo em um campo de guerra tão devastador. Um dos soldados afirmou: "E 1000 caíram ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas nós não fomos atingidos." Esta citação do versículo 7 do Salmo 91 se tornou um marco em seu testemunho, reafirmando a força da proteção divina em meio ao caos e à destruição. 2. Proteção durante desastres naturais. Em 2005, durante a devastação causada pelo furacão Katrina nos Estados Unidos, uma família cristã relatou que, enquanto a tempestade varria sua cidade, recitaram o Salmo 91 incessantemente, pedindo a proteção de Deus. Milagrosamente, sua casa foi uma das poucas que permaneceu intacta, enquanto casas ao redor foram destruídas pelas enchentes. Eles acreditaram firmemente que Deus havia ouvido suas orações e os protegido, como prometido no Salmo. Esse testemunho ressalta como a fé e a confiança na palavra de Deus podem trazer paz e proteção, mesmo em situações que parecem totalmente fora de controle. 3. Cura e livramento em tempos de doença. Muitas pessoas recorrem ao Salmo 91 em momentos de enfermidade, acreditando que Deus pode curar e livrar do mal. Durante a pandemia da Covid-19, em 2020, inúmeros cristãos ao redor do mundo começaram a recitar o Salmo 91 como uma oração de proteção contra o vírus. Um pastor no Brasil compartilhou que, ao contrair o vírus, começou a recitar o Salmo 91 diariamente enquanto estava no hospital. Ele relatou uma paz profunda em seu coração, mesmo quando sua saúde estava fragilizada. Após um período de recuperação, ele afirmou ter experimentado um livramento milagroso e atribuiu sua cura ao poder da oração e à confiança nas promessas do Salmo 91. 4. Proteção durante viagens. Outro testemunho impressionante vem de um casal que viajava de carro através de uma estrada perigosa na África. Durante a viagem, eles se viram cercados por uma emboscada armada. Ao enfrentarem o medo, começaram a recitar o Salmo 91 em voz alta, pedindo a intervenção divina. Milagrosamente, os atacantes os deixaram passar sem machucá-los.
O casal acredita sua proteção à oração fervorosa e à confiança em Deus, lembrando-se da promessa de que Ele te livrará do laço do passarinheiro. Salmo 91, versículo 3. 5. Proteção em situações cotidianas. O poder do Salmo 91 não se manifesta apenas em grandes desastres ou situações de guerra. Muitas pessoas experimentam a proteção de Deus em sua vida cotidiana ao recitar este salmo. Um empresário, que sempre recita o Salmo 91 antes de iniciar suas reuniões de negócios, compartilhou como Deus o protegeu de decisões que poderiam ter sido prejudiciais à sua empresa. Em um caso específico, ele sentiu fortemente a orientação divina para não assinar um contrato que, mais tarde, se revelou fraudulento. A proteção divina foi clara, não apenas em sua vida espiritual, mas também em suas atividades profissionais. Reflexão final sobre o poder do Salmo 91. Os testemunhos acima demonstram como o Salmo 91 tem sido uma fonte de segurança, livramento e força em várias situações. Seja em tempos de guerra, desastres naturais, doenças, viagens perigosas ou no cotidiano, as promessas contidas neste salmo continuam a ser uma âncora para aqueles que confiam em Deus. A proteção mencionada no Salmo 91 não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas nos lembra de que Deus está presente, mesmo nos momentos mais sombrios. Sua proteção é uma garantia de que, independentemente das circunstâncias, Ele está conosco, guiando-nos, guardando-nos e livrando-nos do mal. Encerramento: o poder transformador da confiança plena na proteção de Deus. Confiar plenamente na proteção de Deus, conforme descrito no Salmo 91, nos desafia a viver uma vida de fé inabalável. As histórias de proteção e milagres são testemunhos vivos de que as promessas de Deus são verdadeiras e atemporais. O Salmo 91 nos convida a uma relação mais profunda com Deus, onde encontramos refúgio e segurança debaixo de suas asas. A jornada espiritual de habitar no esconderijo do Altíssimo é uma que traz paz e proteção, independentemente das circunstâncias externas. Ao fazermos do Salmo 91 parte de nossa vida diária, seja em oração, meditação ou recitação, estamos declarando nossa confiança em Deus e nos posicionando debaixo de sua proteção. Que ao final deste livro, você seja inspirado a não apenas recitar o Salmo 91, mas a vivê-lo em sua plenitude, confiando que o Deus que prometeu proteção e refúgio é fiel para cumprir cada uma de suas palavras. Que você experimente, assim como muitos outros, o poder transformador e protetor de habitar na sombra do Altíssimo, encontrando nele segurança e paz duradouras. Últimas palavras. Ao chegarmos ao final desta jornada através do Salmo 91, é importante lembrar que este cântico de proteção vai além das palavras escritas nas páginas da Bíblia. Ele é um convite para vivermos uma vida de fé, confiança e entrega total nas mãos do Deus Altíssimo. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, o Salmo 91 nos oferece uma âncora espiritual, um refúgio onde podemos encontrar descanso, segurança e esperança. Através dos versículos deste salmo, fomos lembrados de que não importa a magnitude das tempestades que enfrentamos, Deus está sempre presente. Ele nos chama para habitar em seu esconderijo, para descansarmos à sombra de suas asas e confiarmos que sua proteção nos envolve em todos os momentos. Suas promessas são imutáveis, e sua fidelidade é uma certeza que podemos levar conosco por toda a vida. As histórias de proteção e livramento que compartilhamos são testemunhos vivos de que, quando nos aproximamos de Deus com um coração sincero e confiante, milagres podem acontecer. Não é a ausência de problemas que define nossa vida de fé, mas a presença de Deus em meio a eles. E quando confiamos nele plenamente, podemos enfrentar qualquer adversidade com a certeza de que não estamos sozinhos. Que este livro sirva como um lembrete de que a proteção divina é real e acessível a todos que buscam refúgio em Deus. Que o Salmo 91 continue sendo uma oração diária em sua vida, uma fonte constante de força e coragem. E que, em cada momento de angústia ou incerteza,
Você se lembre de que a sombra do Altíssimo está sempre à sua disposição. Nas palavras finais do Salmo, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei. Esta é a promessa de Deus para cada um de nós. Ao invocarmos seu nome, ele estará conosco. Que essa certeza te acompanhe sempre, e que você experimente a paz, a segurança e a proteção que só podem ser encontradas sob a sombra do Altíssimo. Que Deus te abençoe e guarde, hoje e sempre.